Olá, bom dia! Hoje temos live, nosso encontro 66. Para quem nos acompanha sabe que a ideia é realizar todos os dias, mas infelizmente tem dias que eu não consigo estar aqui. E ontem foi um desses dias. Ontem eu bati o meu pé numa pedra na lateral. Bom dia, Edilene! E tá doendo o pé inteiro, na real. E eu precisei sair. Por isso que eu não pude fazer a live ontem às 8 horas, e daí eu mandei uma mensagem antes, avisando que eu não conseguiria, avisei no Stories, né? Espero que você tenha visto. Mas hoje estamos aqui para nossa live. E amanhã é quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, os próximos 5 dias não vai ter live. Vou colocar um aviso no Stories, porque amanhã eu saio bem cedo, que eu vou para o Monte Cristo para a condução do retiro de Páscoa. Então, de amanhã, de quinta até na segunda, não tem. Eu volto na live na terça-feira. Bom dia, Lígia. Bom dia, Marília. Sejam todas bem-vindas. Tô aqui já dando os recadinhos que eu vou conduzir treinamento, então eu não vou estar fazendo live nos próximos 5 dias. Daí depois a gente retorna. Bom dia, bom dia. Vamos aguardar um pouquinho. Eu tô com frio. A minha casa é fria. Tenho que me esquentar, devia ter botado um casaco. Agora eu sentei aqui, parei e estou com frio. Raro eu ter calor de manhã cedo. Hoje... Pati, conseguiu entrar? Que bom! Hoje a gente vai fazer uma respiração um pouco diferente. Onde a Pati me perguntou por que eu não tinha entrado, né? Expliquei para ela, que eu já contei aqui também. Hoje meu pé tá um pouco melhor, muito estranho. Eu bati a parte de dentro do pé e tá doendo a parte de fora, tá doendo por baixo. Não sei que pancada foi essa que eu fiz, que tá doendo tanto. Mas tá tudo certo, estou forçando mais de um lado do que do outro para aguentar. Oi! Eu tô com a minha sobrinha aqui, que algumas conhecem, né? Tu quer aparecer? Sim, ela quer aparecer. Pera aí. Aqui, ó. Dá oi assim, ó. Oi! Diz pra elas, eu sou a Maria. E essa é minha Dinda, né? A Maria é filha da minha irmã. E hoje é quarta. Na segunda-feira, minha irmã recebeu o telefonema. Ela é dentista em Santa Catarina, em Itapema. Agora, no início do ano que ela ganhou o bebê, que ela veio para Curitiba e vai morar aqui. E aí ela recebeu ligação de lá para fazer a vacina como dentista, né? E aí ela deixou a Maria comigo na terça-feira. E ela tá aqui comigo ainda, né, Maria? Vai lá e pede pro primo. O primo pega o quadro para você e pega o giz. Deixa o pêndulo da Dinda com a Dinda. Vai lá e pede que o Luiz pega para você. Leva o quadro lá na sala. Bom dia, Tuane. Tu leva? Sim? Tu consegue? Tu quer botar aqui ou lá na sala? Aqui? Traz então. Tu consegue? Força, 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 força. Olha o tamanho do quadro. Ela trouxe. Agora vai lá e busca o giz, ó. Pra te escrever aqui do lado da Dinda. Busca a caixa de giz. Sim. Pronto, agora ela vai ficar desenhando aqui do meu lado e eu posso conversar mais com vocês. Eu vou fazer uma técnica de respiração rapidinha pra gente começar na leitura, pra gente focar mais. Não vou fazer aquela respiração do coração que normalmente a gente faz e ultimamente a gente não tem feito. Daqui que a Dinda pega pra você. Só alguns, tá? Não pega todos. Pega os pequenininhos. Como é que é a técnica de respiração? É uma respiração, é um pranayama, né? Uma técnica que a gente utiliza no yoga.
A gente diz que é 4, 4, 4, 4. Por que que é 4, 4, 4, 4? Porque a gente puxa o ar em 4 tempos, segura o peito, o corpo cheio de ar em 4 tempos, solta o ar em 4 tempos e fica no vazio em 4 tempos. Precisa entender se vocês entenderam, então digam sim ou não que eu explico novamente. A respiração é feita pelas narinas, então você vai contar internamente dentro de vocês. 1, 2, 3, 4. Puxou o ar em 4 tempos, segurou o peito cheio e conta 1, 2, 3, 4. Contou até 4, solta o ar até 4. Soltou o ar até 4. Fica no vazio até 4. Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui. Bom dia, Leandra. Bom dia, Mari. Bem-vindas. Vou explicar novamente a respiração que a gente vai fazer agora. Eu vi que a Lígia botou ok, a Dilene colocou ok, mas entrou pessoas agora. A gente vai fazer uma respiração rapidinha, só pra gente harmonizar o nosso corpo, o nosso campo entre todas que estamos aqui. Então, é um pranayama que a gente fala dos 4 tempos. 4 tempos puxando o ar, 4 tempos com o corpo cheio de ar, 4 tempos soltando o ar, 4 tempos com o corpo no vazio. Respiração sempre pelas narinas. Você puxa, segura, solta, fica no vazio. Ok? Bem entendido? Vamos lá. Primeiro, agora a Dinda vai trabalhar aqui, tá? Shalom. Pra cá. Pra gente fazer a respiração, lembra que quanto mais você harmoniza o teu corpo, quanto mais você deixa o teu corpo alinhado, melhor. Coluna alinhada, então sempre presta atenção, os pés bem alinhados no chão, o joelho no ângulo de 90 graus, a mão tu pode deixar assim em cima da coxa, percebe se o teu peito está aberto. Se você faz isso com os olhos fechados, você consegue fazer um checklist pelo teu corpo e ampliar as tuas percepções corporais, ou seja, você amplia a tua consciência do teu corpo físico. Conforme tu amplia a consciência pelo corpo físico, porque você vai levando o foco lá na sola dos pés, no tornozelo, na perna, no joelho, na coxa, no bumbum, na coluna, na barriga, nos órgãos internos, no peito, nas mãos, braços, ombros. Você vai vendo que automaticamente, se você vai dando o comando para o corpo ficar em harmonia, relaxado e na postura alinhada, ele vai entrando na postura. O corpo tem uma sabedoria gigantesca. E aí, assim, abre os teus olhos e vamos começar a respiração. Você puxa contando em 4, segura em 4, solta em 4, fica no vazio em 4. Vamos lá? A gente vai fazer 4 vezes essa respiração.
gente fez rapidinho, somente 4 vezes. Me conte como que você está, 4 ciclos dos 4, né? É interessante porque quando eu fico já me vendo, eu já começo a sorrir para mim mesma. A prática do espelho, né, faz com que eu sinta um grande amor quando eu me vejo, e aí eu já abro um grande sorriso. E aí eu tava aqui fazendo a respiração e fiquei olhando para a tela do celular. Às vezes o meu olhar vai distante quando a gente faz o coração, e essa da respiração eu fiquei olhando, quando eu vi eu já tava com um sorrisão. E pode sim fazer a respiração sorrindo, né? Tu solta e entra pelo nariz, tu tem esse autocontrole, é bem tranquilo. Conta pra mim como é que foi a respiração pra você. Se você quer uma respiração para diminuir rapidamente uma ansiedade, um taque cardíaco, coloque em prática para você ver. Mas assim, na hora que o bicho tá pegando ali, que tem aquela agonia, aquele negócio ruim que as pessoas me contam tanto, gratidão, meu Deus, porque eu nunca passei por isso, então eu não sei na minha pele que sensação é essa. Eu só sinto dos outros quando eu entro no campo dos outros, então eu sei que a agonia é essa por sentir do outro, mas eu nunca passei por essa experiência por algo meu. Já passei por outras, mas essa que se fala de crise de ansiedade, de crise de pânico, eu nunca acessei. Então, agora eu sei que, porque já vivenciei sentindo o campo do outro, em colocar essa meditação, essa respiração, não é uma meditação em si, uma técnica de respiração. Já coloquei essa respiração em prática e harmoniza rapidamente. Bom dia, Carmen, recebe meu abraço. Todas recebam meu abraço. Ai, que vontade de abraçar fisicamente. Mas que a energia do abraço, que é do coração, chegue até teu coração. Que a gente sinta esse acalento, esse abraço, essa harmonização que o abraço gera, que é de um coração para outro coração, que é acessar esse templo sagrado, que é acessar o Deus que nos habita, né? E que nos acolhe, que nos guia e que nos traz segurança, confiança para essa vida. Então, que vocês recebam essa sensação, essa percepção, essa força que me guia, que faz com que eu não sinta medo nenhum e amanhã eu vá lá conduzir um retiro num grupo, que ontem eu falava pro Luiz: Carol, bom dia! Ontem eu pensei em você, Carol. Estamos para marcar uma reunião, né, Carol? Mas esse mês de março eu senti muito a necessidade de recolhimento, por isso que eu fiquei mais quietinha e não fiz esses movimentos que a gente tinha conversado. Mas eu espero que agora em abril, Carol, eu entre em contato contigo pra gente combinar. Ontem eu pensei na Carol e ia mandar mensagem, mas o dia passou que foi voando. Fui dormir, já eram 2 e pouco da manhã. E hoje cedinho a minha afilhada me acordou, né? E vamos lá. Então, assim, como agora tem mais pessoas, já vou passar para vocês a informação. Amanhã, então, eu tô indo conduzir o grupo do Retiro de Páscoa, do Ser Portal Ilumina. E aí eu retorno na segunda, então eu volto a fazer as lives só na terça. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, não vai ter a live aqui, tá? Depois eu vou colocar um comentário no Stories por causa disso, mas confia que na terça eu tô aqui de volta, se tudo der certo, né? Se eu não esgotar muita energia lá no final de semana, nada, eu saio de lá purpurinando, né? Mais nutrida, porque o lugar realmente é espetacular. Eu acho o espaço do Monte Crista, por si só, um local curativo, energético e de muito poder para as pessoas despertarem mais para uma consciência mais nobre, né? E não só ficarem olhando para as dores do seu umbigo, ok? Que a gente precisa tratar as dores do nosso umbigo, mas tem muito mais coisa para a gente vivenciar, já que a vida é eterna, né? Não dá para vivenciar só as ilusões e as necessidades básicas, né? Ok que a gente precisa das necessidades para o corpo existir aqui, mas tem outras coisas mais que a gente deve cultivar nessa existência, né? Se a gente fica só nas necessidades mundanas, pode ter certeza que o sofrimento é bem maior
e acaba que se a gente não cultiva esses valores nobres, na hora das carências a gente pode fazer coisas muito sérias. Nas horas dos traumas, das feridas que se carrega no corpo, pode fazer coisas mais graves ainda e aumentar, né, a rede do karma, em vez de evoluir, repetir. Vocês estão ouvindo de fundo uma musiquinha aqui? Din, din, dom, ela tá cantando. A Maria canta o tempo inteiro, é uma gracinha. Ai, tu quer aparecer de novo porque eu falei de você. Diz pra eles que você gosta de cantar. Sério? Tá cantando a musiquinha? Como é que é a música? Epa! Mostra o que tu tá mexendo na mesa da Dinda. Mostra pra elas o que é que tu gosta aqui da mesa da Dinda. O pêndulo da Dinda, né? O pêndulo da Dinda medir radiestesia. Vai lá brincar no teu quadro. Não, a Dinda vai ler agora. Aonde tem Dodói? Ai, Dodói na cabeça? Aonde? No chão, não acredito. Então a gente vai continuar fazendo a leitura. Ela é uma bonequinha, ela encanta os meus dias. Me dá um monte de função, porque com filho grande eu não tenho mais... Ai, foi-se pro chão. Pronto, Maria. Deixa a Dinda segurar aqui. Desce um pouquinho, Maria. Acabou de despencar minhas coisas. Desce um pouquinho. Caiu tudo. Vocês viram caindo tudo? Só um pouquinho. Pronto, caiu minha caixa de incenso toda por cima do livro. E caíram as minhas caixas de cartas, né, Maria? Deixa a Dinda juntar aqui, ó. Vamos arrumar? Pronto. Junta pra Dinda. Pronto. Agora deixa a Dinda arrumar aqui. Essa luz vem pra cima. Pronto, a Dinda já arrumou. Não entendi agora, Tolinho. Depois a Dinda guarda, deixa ali. Pronto. Ao vivo é assim, né? Despencou tudo as minhas coisas. Shalom, não pode mexer nas coisas da Dinda, tá? Ele não vai fazer nada. Vem desenhar, então. Pronto. Hoje tem o... Vocês já acompanharam outras lives que a Maria tá aqui em casa, né? Daí eu tenho que dar atenção a elas para continuar aqui. Uma baguncinha gigantesca com o estouro que deu, né? Eu não sei como é que apareceu aqui na frente da tela, mas voou meu incensário, voou a minha lâmpada e as minhas caixas. Ainda bem que não quebrou nada. A gente vai começar a falar agora sobre a consciência espiritual. Esse é o subtítulo. A gente tá no grande capítulo da consciência espiritual. Nós falamos a gente falou sobre a consciência individual, que é a consciência pessoal. A gente falou sobre a consciência coletiva. E aí a gente falou sobre várias questões da consciência coletiva. Quem vem acompanhando já há vários dias, né? A gente falou sobre o que atua, quais são as interferências que a gente faz e que a consciência coletiva atua em nós. E agora a gente vai direto para a consciência espiritual. Quem acompanha bastante tempo sabe que eu explico bastante sobre o que é essa consciência pessoal, o que é a consciência coletiva e o que é a grande consciência espiritual. Quanto mais você acessa a consciência espiritual, mais realização, mais sucesso, mais leveza você tem na sua vida. Quanto mais você fica sobre o âmbito da força da consciência coletiva ou da consciência pessoal, favorece com que você acesse dores, sofrimentos, doenças, que você seja um canalzinho inconsciente, um script inconsciente, um personagem inconsciente de reproduzir algumas coisas. E acessar a consciência espiritual é um grande desafio. E é a postura que todo constelador deve ter, e é aquilo que eu falo, que daí é a mudança completa da tua vida, quando você acessa essa consciência espiritual. Por exemplo,
vocês jamais vão me ver falando mal de presidente. Porque o que acontece no Brasil, por exemplo, talvez algumas aqui já me ouviram falando sobre isso. Há um tempo atrás eu me dei conta disso e comecei a falar que todo presidente que entra, a gente tenta realizar o impeachment. Do quê? O boneco era da tua mãe, isso ali? Era da tua mãe. É só uma estátua. É um menino e uma menina. Aham. Então fica. Voltando lá para o nosso conteúdo. Há um tempo atrás eu me dei conta que desde que o Brasil é Brasil, nós tentamos tirar os nossos presidentes, né? Às vezes é um grupo, às vezes é o outro, mas a gente sempre tá nessa ideia de tirar o presidente. E normalmente acaba assumindo depois o vice, né? Muitos presidentes caem e aí a gente acaba passando para o vice e fazendo todo um escândalo, né? O Brasil sempre está nesse conflito. E aí eu comecei a avaliar quando que isso aconteceu, porque isso é uma dinâmica da consciência coletiva do Brasil. Então, os brasileiros acabam sendo sempre movidos nessa dinâmica. É uma dinâmica inconsciente, devido a uma alteração que aconteceu num passado não tão distante assim, e que continua tendo força e sendo reproduzido. Porque enquanto a gente não leva para a luz da consciência e não toma consciência disso e não modifica o nosso comportamento, a gente continua sendo usado pela consciência maior, por essa força, não pela consciência maior que seria o espiritual, mas sendo movido por essa força da consciência coletiva que vocês me viram falando nos últimos dias, dos distúrbios sobre hierarquia que acarreta, que gera toda uma falta de paz. O que é, Morgana, que aconteceu há tanto tempo atrás, que não é tanto tempo assim, foi no início do século, no final de 1800 e lá vai pedrada, para início de 1900, o que aconteceu? Dom Pedro II estava ficando já mais velho, precisava deixar alguém no lugar dele. Vocês sabem quem é que ele ia deixar no lugar dele? Não era um príncipe, não ia ser um rei, ia ser uma rainha, ia ser a princesa Isabel. E muitos eram contra a princesa Isabel, principalmente porque naquela época ainda era muito machista, muito mais do que é hoje. E jamais um país ia ser governado por uma mulher. Então, o que aconteceu com a família real no Brasil? A família, quem estudou história, lembra o que aconteceu com a família real? A família real foi expulsa do Brasil. A família real foi dado um golpe, eles perderam, a monarquia acabou no Brasil. Morgana, isso influencia até hoje. Cada presidente que entra, a gente tenta tirar. Existe um grupo gigantesco sempre odiando e querendo que saia. É a mesma energia do que aconteceu lá atrás, na época da princesa Isabel. Ano passado, quem me acompanha mais viu eu contando aqui que eu tinha escutado que foi o processo mais antigo do governo, né? O processo da justiça ser julgado. O patrimônio que era da família real, que é a casa deles, o palácio deles, que eu esqueci o nome, depois de não sei quantos anos que já faz, foi dito que não pertencia a eles. Além de eles terem sido expulsos, o negócio ser deles, foi dito que não é deles, é do governo e ponto final, e não pertence a eles. Então, os descendentes não têm direito sobre esse patrimônio, né? Depois de tantos anos foi julgado contra. A família real sofreu um golpe no Brasil. A gente não respeita a nossa história assim como foi. Morgana, e se eu fizer a minha parte? Se eu começar a tomar consciência da história do Brasil e começar a me reconciliar com a história do Brasil, isso tem efeito? Sim. Quando cada um começa a tomar consciência
de tudo do que foi e se reconcilia como foi, faz as pazes e deixa o passado no passado, tu pode acreditar, ter certeza que a tua vida, o teu comportamento começa a mudar nas outras dinâmicas e você não sente mais necessidade de ficar tocando pedrada em cada presidente que entra, em cada governador, em cada prefeito. Você começa a acessar uma postura de abençoar os políticos, de abençoar para que eles façam e tenham clareza e boas ações. Porque quando vocês estão aqui porque vocês sentem algo bom quando eu tô aqui falando, certo? Porque eu tô enviando bênçãos para vocês. Tô desejando que a vida de vocês seja um sucesso. E vocês sentem isso. E vocês se sentem melhor com isso. Agora pensa quando vocês brigam com alguém e estão numa energia de inimizade. Não dá uma sensação pesada, desconfortante, parece que você não tem clareza nos pensamentos, você age muito mais na impulsividade? Imagina o que acontece com os políticos, que as pessoas, um grande grupo tá lá odiando e tocando pedrada. Você acha que é mais favorável o país ir para frente ou para trás? Não importa o político que entra, não importa quem senta na cadeira. Quem senta naquela cadeira recebe essa energia que vem de desordens lá do passado. Então eu dei um exemplo que eu já dei outras vezes aqui para as pessoas ampliarem a sua consciência, para saírem da consciência pessoal e coletiva e começarem a acessar a consciência espiritual. Eu vou ler agora sobre a consciência espiritual para vocês começarem a entender um pouco mais. Consciência espiritual não é ser em cima do muro, jamais. Mas é deixar a história de cada um com cada um sem julgamento. É circular. Agora ela quer sentar aqui. De novo, né, Maria? Agora a Dinda vai ler, tá? Assim. Então respira um pouquinho, se permite. Eu vou ler e vou explicar mais sobre isso. Então desce. Pronto. A consciência espiritual reage a quê? Ela responde ao movimento do espírito. Este espírito que move tudo exatamente da maneira que se move. Este espírito que move tudo de forma criativa. Tudo está submetido a este movimento, não importando se queremos ou não, não importando se nos submetemos ou tentamos resistir a ele. A pergunta é apenas se nos percebemos em sintonia com esse movimento, se nos submetemos a ele de boa vontade e permanecemos em sintonia com ele de maneira sábia. Quer dizer, se somente nos movimentamos, pensamos, sentimos e agimos até o ponto em que percebemos que estamos sendo conduzidos, levados e movimentados por ele. Segura, desce um pouquinho, brinca um pouquinho aqui embaixo. Sabe quando eu digo que eu sigo essa voz que me guia? E eu chamo isso de amor do espírito. E às vezes pessoas que são mais cristãs dizem para mim que isso é o Espírito Santo. A gente pode dar o nome que sentir vontade de dar. A questão é, você está em sintonia ou não com isso? Você já acessou isso alguma vez? Você já percebeu essa força maior que te guia e é dentro sim de um caminho do amor incondicional, que é um caminho sim de se libertar de qualquer julgamento da tua vida, da vida do outro? É uma caminhada daquilo que a gente chama de tá tudo certo, de uma confiança plena. Eu às vezes sigo completamente. Às vezes a parte racional, que eu digo que está condicionada nas informações, ela tenta caminhar junto. Então, por exemplo, esse retiro agora de Páscoa, faz mais de 2 meses que o meu marido me pergunta: Morgana, vai ter o retiro de Páscoa? E aí eu dizia para ele, aquilo que me guia diz que sim. Normalmente eu digo que é o coração. Também chamo de coração o nome dessa informação. Mas a minha cabeça precisa saber se o governador de Santa Catarina vai permitir que aconteça treinamentos presenciais.
E aí eu fui esperando até o último momento, né? Que eu fiquei sabendo na quinta-feira passada. Eu decidi na terça que eu ia seguir o meu coração. E aí eu tive a grande surpresa que na mesma terça que eu decidi seguir meu coração e não a cabeça que queria ser guiada pelo governador, que ele tinha liberado um decreto na terça-feira permitindo. Então, quando eu sigo o coração, sempre realmente eu só digo, ok, valeu, devia ter seguido desde o princípio. Quando eu sigo o cabeção, que tem a ver com os condicionamentos, ok, que o cabeção ajuda pra caramba, claro que ajuda, né? Para construir, para matemática, para um monte de coisa a gente precisa. Mas quando a gente tá falando da vida, tem uma sabedoria muito maior, que você acessa algo maior quando você se permite ser movido por isso. Só que para você estar em sintonia com isso, você tem que estar em paz. Quando você não está em paz, quando as tuas emoções estão bagunçadas dentro de você, teu coração, ele tá todo emaranhado, teu coração tá cheio de respingos emocionais, tuas células estão contaminadas por alterações neuroquímicas, você não tá pleno nessa energia. E aí as pessoas dizem, não dá para escolher pelo coração, porque o coração faz eu escolher errado, faz eu gostar de um carinho errado, depois eu me decepciono. Não é o coração que faz, né? É uma dinâmica inconsciente de processo de cura que tem dentro de você, que faz você escolher sempre do mesmo jeito, que as pessoas falam, eu tenho o dedo podre, porque tem algo ali para você resolver, né? Dentro da dinâmica da jornada da alma. Não é ao acaso que você escolhe um estilo de dinâmica de relacionamento sempre. Tem algo ali para ser visto. E as pessoas confundem muito o que é emoção, o que é sentimento e o que é acessar a verdade do coração. A verdade do coração não tem a ver com as emoções. E ela tem a ver com um estado pleno de confiança e de paz. Quem acessa esse estado pleno, gratidão, Lígia. Existe o processo, sim, de inteligência emocional, eu super curto, né? Psicologia positiva, muito, que eu digo que é a parte prática de você começar a cultivar e entender sobre as emoções e tá tudo certo, né? Quem não entende sobre o básico das nossas emoções, eu sempre sugiro que veja aquele filme de criança, que é o Divertidamente, para entender que a gente precisa, sim, da raiva, sim, da tristeza, são forças que passam pela gente nesse plano. Só que quando você acessa a paz do espírito, você anda nessa vida e você consegue digerir as emoções que fazem parte do corpo, desse plano corporal, mais facilmente. E você não sai tocando pedrada, você não é tão sequestrada pela amígdala, que eu falo sempre para vocês, né? E dá para fazer até exercício sistêmico. Acho que em algum retiro eu já fiz exercício sistêmico com as pessoas sobre a consciência espiritual, sobre estar nesse estado. E nesse estado, o que mais é lindo, você só dá um passo se você sente de dar o passo. Se você não sente de dar o passo, você fica quietinha. Igual, por exemplo, aconteceu comigo esse mês de março. Eu não tinha absolutamente nada racional. Racionalmente estava tudo certo, tudo perfeito na minha vida, graças a Deus, graças à postura que eu assumi há alguns anos. A minha vida é muito em ordem, as coisas acontecem de forma muito harmônica. Mas eu só ouvi e senti de me recolher, essa força. E aí eu digo sim, eu não fico com medo de não ter dinheiro no final do mês por ficar 2 semanas, metade do mês sem atender, sendo que eu sou autônoma. Eu confio plenamente que as coisas acontecem, porque eu vivo dentro desse estado. E quando acontece alguma coisa muito séria que me desestrutura e que eu saio desse estado e que eu vou para as emoções totalmente, raiva, tristeza, indignação, não aceitação, eu me recolho na mesma hora. E aí eu volto a cultivar aquele estado, e aí, tipo assim, alguma coisa aconteceu que normalmente ainda às vezes é com o outro, acontece, e eu fico, meu Deus, como que aquilo aconteceu? Não, cara, esse ser
Não dá para aceitar. Como que um ser faz um negócio desse, né? E aí eu tenho que me trabalhar, porque eu vou ter que precisar trazer um sim enorme para esse ser, para essa alma, para poder voltar para o meu estado de consciência plena dentro desse amor do espírito. Porque se em algum momento eu excluo outra pessoa e acho que aquela pessoa não tem o direito de pertencer, que aquilo que ela fez é uma aberração, eu perco a sintonia com o amor do espírito. Então, para você viver em consciência espiritual, você precisa ter um sim gigantesco de dentro de você, do teu comportamento, do teu coração em relação ao outro, em relação ao que o outro consegue fazer. Se você entra na postura do julgador, ferrou, você perde a sintonia, como se você tivesse quebrado a tua antena de conexão com essa consciência maior. Isso é possível praticar? Claro que sim. É uma postura, é igual praticar ficar com a coluna alinhada, em vez de ficar com o corpo fechado assim. É uma postura de vida, de se relacionar. Então, experimentem. Coloquem em prática. E já fica a dica, se um dia vocês verem um constelador tocando pedrada num presidente, por exemplo, esse constelador não está alinhado com a consciência espiritual, ele não tem possibilidade de acessar a dinâmica da tua família dessa forma cirúrgica. Ele vai acessar uma informação filosófica. A filosofia contribui bastante, mas o que mais contribui ainda se for realmente a constelação dentro da cirurgia espiritual, é acessar isso, porque se eu julgo o presidente, pode ter certeza que eu tenho ainda outros algos emaranhados, e eu posso estar julgando a dinâmica da tua família, e eu vou julgar uma questão tua, e se eu julguei, eu perdi a sintonia, eu perdi o acesso ao poder de cura. Então fiquem bem ligados nisso, isso é uma coisa bem pontual, bem forte, bem profunda em relação a esse trabalho. Deixa eu continuar lendo aqui. O que acontece conosco quando estamos em sintonia com este movimento? Vocês ouviram? A Mari colocou aqui, temos alguém tocando flauta. Ela descobriu ontem que ela consegue tocar a flauta. O meu mais velho tocou flauta por um tempo, ele tem a flauta dele, e ela descobriu ontem que ela consegue, porque ela sempre pegava, ela soprava e não tinha força, e ela dava pra gente tocar. E ontem ela conseguiu, então ela está realizada. Agora ela achou a flauta de novo e tá lá bem longe de mim, mas tá tocando, dá pra ouvir, né? Então, o que acontece com as pessoas que estão dentro desse movimento? O que acontece conosco quando talvez o nosso desejo seja nos afastarmos desse movimento, porque a sua reivindicação nos parece ser grande demais, nos provocando medo? Experimentamos aqui, em relação à consciência espiritual, aquilo que podemos comparar com a consciência pessoal. Quando experimentamos estar em sintonia com os outros movimentos do espírito, nos sentimos bem. Sobretudo, nos sentimos calmos e sem preocupações. Sabemos do nosso próximo passo e temos força para dá-lo. Isso seria, por assim dizer, a boa consciência espiritual. Isso aqui é bem interessante. Lembra que eu falo que a gente tem uma boa consciência coletiva, uma má consciência coletiva, uma boa consciência pessoal e uma má consciência pessoal? A gente também tem uma boa consciência espiritual e uma má consciência espiritual. Nos retiros eu consigo trabalhar isso de forma mais dinâmica com as pessoas, e elas que vão conseguem entender mais, né? Quem tá aqui que já foi sabe disso, né? Como em relação à consciência pessoal, aqui também sabemos imediatamente se estamos em sintonia ou não. Contudo, esse conhecimento aqui é espiritual. A boa consciência é a entrega ciente a um movimento espiritual. O que é, sobretudo, a essência deste movimento espiritual? É um movimento de dedicação a tudo, assim como é. Está em sintonia com a dedicação do espírito a tudo, assim como é. Então, como é que experimentamos uma má consciência espiritual?
de modo análogo ao sentimento de culpa da consciência pessoal? Nós a sentimos como inquietação, como bloqueio espiritual. Não nos conhecemos mais, não sabemos o que podemos fazer e nos sentimos sem força. Quando é que temos, sobretudo, uma má consciência espiritual? Quando nos desviamos do amor do Espírito. Por exemplo, quando excluímos alguém de nossa dedicação e de nossa benevolência. Nesse momento, perdemos a sintonia com o movimento do Espírito. Somos entregues de volta a nós mesmos e temos uma má consciência espiritual. Contudo, como na consciência pessoal, a má consciência também atua a serviço da boa consciência. Através de seus efeitos, ela nos guia de volta para a sintonia com o movimento do Espírito, até que fiquemos novamente calmos e nos tornemos um com o seu movimento de dedicação e amor por todos e por tudo, assim como é. A última vez que eu senti isso faz 2 anos e pouco. Por causa de uma questão séria que teve com alguém que eu amava bastante, e a situação não foi diretamente comigo, mas eu entrei no acesso da dor do outro e fiquei muito pé da vida com a pessoa que tinha ferido essa pessoa que eu amo muito. E aí, sabe o que eu fiz? Alguns conhecem essa história. Quando essa situação aconteceu, eu pedi para o meu marido: me tira desse lugar, me leva para junto da natureza. Eu fui conhecer, quem é da região de São Paulo talvez conheça, eu fui conhecer uma ilha em São Paulo que chama Ilha Comprida, nunca tinha ouvido falar, né? A pessoa nasceu em Santa Catarina, então conhece todas as praias de Santa Catarina e ponto final. São as praias que eu conhecia. Agora esse ano que passou, que eu fui conhecer o norte de São Paulo e o Rio, e eu amei as praias. Mas o que eu conhecia, ou as praias do Nordeste que eu já conhecia também, algumas. E aí eu fui conhecer esse lugar que chama Ilha Comprida, que são 70 quilômetros de praia, com no máximo 3 quilômetros de diâmetro, né? Ela é comprida, realmente 70 quilômetros por 3, é muito estreitinha, né? E eu fiz os 70 quilômetros, eu fiquei uns dias na parte sul, que é a parte mais vazia, que para te chegar nela precisa ser de balsa, né? E depois fui para a parte norte, que daí já tem uma ponte que conecta, mas ainda são praias muito desertas, sem infraestrutura praticamente nenhuma. A região norte até que tem um pouquinho de infraestrutura. Por quê? Porque eu queria ficar longe das pessoas, queria ficar o mais conectada com a natureza, com tudo como é, para eu poder acessar um estado de benevolência e de deixar o meu coração e sentir que esse ser pertence e que aquela situação precisava acontecer e que tá tudo bem, por mais que tenha gerado muitas dores nas pessoas que eu amo. E isso é um grande desafio. Só que se você caiu no buraco, que eu digo que é cair fora e dizer não, esse ser não merece estar aqui, meu Deus do céu, é melhor você centrar, respirar, buscar recursos para você. Sabe aquilo que eu falei hoje no início da live? Se você está numa crise de ansiedade, faça essa respiração dos 4 tempos que eu ensinei hoje, e aí você vai ver o resultado. Não adianta ficar, eu tô ansiosa, eu tô mal, o que eu faço? E não faz. Não adianta ir lá e tomar um comprimido e não mudar a tua postura. Muda a tua respiração e muda a forma de começar a olhar para a vida, que a respiração favorece a mudança do olhar, que tu vai ver que facilita muito sair desse estado, né? E a conexão com o amor do espírito, a conexão com a consciência espiritual, é isso. Por quê? Porque quando eu entrei nesse estado que fazia muitos anos que eu não entrava, que é o de rejeitar alguém, o meu corpo definha, eu me sinto muito mal, que é essa má consciência. Eu me desconecto de saber o próximo passo. Eu fico só no mental, e aí isso me faz me gera muito desconforto.
E por me gerar muito desconforto, eu desejo novamente voltar para a boa consciência, para essa consciência espiritual, que é uma conexão maior. E aí eu faço qualquer coisa para estar novamente lá, até conseguir de coração, né? Dizer sim para alguém que feriu muito alguém que eu amava. E que eu sei, né, por entender de tudo isso, as consequências que gera na dinâmica da família com essas dores. Mas aí eu me reconcilio. Então, assim, se você tem alguém que te machucou alguém que você amava e que você excluiu da sua vida, faz esse trabalho, não precisa ir presencialmente falar com essa pessoa, faz o trabalho de alma, isso reverbera. Você vai ver que coisas mudam. Quanto mais você se trabalha dentro desse sentido, mais você se liberta de ser movida pela consciência coletiva e pessoal que gera tanta dor e sofrimento. Quanto mais você acessa essa consciência espiritual, mais você acessa o estado de bem-aventurança, de paz no espírito, de sucesso com a vida, de jornada espiritual da tua alma, de evolução, de todas as coisas boas. Então, 8h48, acho que essa conversa foi bem proveitosa, é algo que eu falo muito e com certeza eu vou falar bastante nesse retiro, porque é a base de ser Portal Ilumina, é viver dentro dessa consciência, porque é só aí que você tem postura para manifestar a tua luz aqui de forma realmente satisfatória. Porque ela harmoniza aquilo também que a gente chama de ordens da ajuda. Dá vontade de falar mais, né? Mas a gente precisa encerrar. Eu tenho alguns compromissos hoje, que é a organização ainda para levar as coisas para o retiro. Espero que vocês tenham gostado da nossa live hoje, com algumas coisas que caíram no início da live, né? Com a Maria aqui brincando um pouco, falando, tocando flauta, o Shalom também aqui, hoje teve mais envolvimento, não foi só a Morgana. E eu espero reencontrar vocês aqui na terça-feira, 4 domingo Páscoa. Nossa, olha que processo mais lindo, agora veio do 4 domingo Páscoa. Imagina você acessar esse dia que marca o processo de libertação total, liberta de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento, de qualquer achismo que você é melhor do que alguém nesse planeta, que você tenha feito as pazes com várias pessoas, que você aí tem encrenca. Imagina você acessar esse estado de libertação na data que nós celebramos realmente esse estado de libertação, não só de Jesus, mas outro dia vocês viram eu colocando, se vocês leram o texto que eu fiz sobre o retiro de Páscoa, vocês viram que eu coloquei que na Mesopotâmia antiga se já se celebrava esse período, porque se saía de um inverno rigoroso e estava se indo para a primavera. Depois, os judeus são libertos do Egito. Então, são processos de libertação. Depois é o processo de libertação dos pecados de todos os homens através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que assume os pecados dos homens e a gente pode seguir com mais leveza. E agora, se você assume a responsa pela tua vida e com essa grande consciência espiritual de desejar nesse instante uma libertação total de todas as mazelas que te trouxeram até aqui e de deixar em paz e deixar com que todos os seres que passaram pela tua vida e passaram pela vida das pessoas que você ama, que estejam no teu coração, imagina que outro nível você vai acessar. A Neide vai para o retiro, maravilha, gratidão por vocês estarem desejando um bom retiro, gratidão por cada um que está aqui. Eu sei que você vai estar junto com a gente, Mari. Todos que já passaram pelo Portal Ilumina, eu sempre considero que estão conosco em todos os retiros. Todos os seres do Portal Ilumina. São eles que fazem esse movimento acontecer, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Espero que um dia todos que me acompanham aqui possam estar no retiro também, pra gente se abraçar fisicamente, que também é tão bom
abraço físico e abraço energético também chega. E eu confio plenamente. Então, beijo grande. Um excelente processo aí de Páscoa. E dia 6 a gente se encontra aqui. Dia 5 é segunda, dia 6, terça-feira, eu tô aqui com a live. Pra gente continuar nesse processo de consciência espiritual. Beijão grande. Até!